Tá, pessoal, o que que eu planejei para a aula de hoje, tá? É só motivar vocês o porquê que a gente vai quantizar campos, o nome da disciplina é quantização, ou teoria de campos, né? Mas o que a gente vai fazer é quantizar os campos, né? Então a gente vai partir da teoria clássica de campos e vai usar regras de quantização para quantizar esses campos clássicos, né? Aqui no início eu vou só motivar por que que a gente tem que quantizar os campos, né? Do ponto de vista histórico, tá? E depois eu vou começar a teoria lagrangiana clássica de campos, né? Que vai ser o nosso ponto de partida para fazer a quantização, né? Então, aqui nas minhas transparências, eu faço a primeira pergunta, que é o que motiva a teoria de campos, né? Por que que a gente precisa quantizar campos, né? O campo que a gente está mais acostumado é o campo eletromagnético, que tem versão clássica, né? Então, para que eu preciso quantizar, por exemplo, o campo eletromagnético, né? Essa quantização de campos clássicos é chamada segunda quantização. É um método que a gente vai aprender nessa disciplina aos pouquinhos, né? Por que que a gente precisa quantizar o campo, por exemplo, eletromagnético, né? Aí eu vou dar um pouquinho do resumo histórico do assunto, né? É quando a gente está tratando, por exemplo, a interação dos átomos, né, com a radiação. Então, você tem átomos interagindo com radiação, né? Se eu usar, a história é o seguinte, lá no início do século XX, né, 1920 e poucos, né, se você usar a mecânica quântica não relativística para descrever os átomos, né, e descrever a radiação, ou seja, o campo eletromagnético que você vai imergir os seus átomos, né, como sendo clássico, você obtém resultados que são inconsistentes com a medida experimental. Explicitamente, o que eu quero falar aqui é que tem uma inconsistência que a teoria de mecânica quântica mais campo eletromagnético clássico, ela vai nos predizer que a probabilidade de emissão espontânea, né, ou seja, a probabilidade dos átomos desexcitarem no vácuo é nula, certo? Obviamente, isso é um resultado que não condiz com o experimento, né? A gente sabe que mesmo no vácuo, os átomos, se eles estão excitados, eles vão desexcitar. Isso é chamada emissão espontânea, né? Emissão de fótons sem presença de um campo externo, né? A teoria de mecânica quântica, mesmo a mecânica quântica não relativística Schrödinger, né, com o campo clássico, vai me dar resposta errada. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui como é que funcionou, né, a construção de uma teoria que seja consistente com a questão da emissão espontânea ser não nula, né? Então, se a gente fosse descrever os átomos por mecânica quântica não relativística, que vocês já conhecem, né, a gente pode construir o hamiltoniano, né, do átomo, né? Basicamente é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio que eu estou chamando de H0, né? No caso, o átomo mais simples seria o átomo de hidrogênio. A gente tem o termo cinético, que é não relativístico, né? O P quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron. E aqui a gente tem o potencial V0, que é o potencial de interação do elétron com o núcleo, né, atômico, e também com os outros elétrons, eu estou com átomos de muitos elétrons, né? Então, o H0 aqui, basicamente, que a gente já conhece a mecânica quântica não relativística, né? O potencial aqui é o potencial colombiano mais a interação entre elétrons. Se a gente for colocar esse átomo, né, sob radiação, né, e aqui a radiação for radiação clássica, né, descrita pelas equações de Maxwell, né, a gente pode reescrever o hamiltoniano, né? O hamiltoniano, obviamente, a radiação vai ser descrita, né? A radiação eletromagnética vai ser descrita pelo potencial vetor e pelo potencial escalar associado a esse campo eletromagnético, né? O vetor A e o potencial escalar φ. E a gente pode reescrever o hamiltoniano, né? Basicamente, o que a gente consegue mostrar aqui é que a maneira que a gente parte do hamiltoniano sem radiação para o hamiltoniano introduzindo o campo eletromagnético, a gente faz basicamente uma alteração na expressão do momento aqui, né? Do operador momento. O quadrado do momento vira o quadrado de outra quantidade que envolve o potencial vetor, claro, multiplicado por E sobre C. Basicamente, mantém a mesma estrutura original. Claro, e mais o potencial escalar e o potencial original atômico, né? A gente pode abrir esse quadrado, certo? Eu não vou mostrar em detalhe, eu só quero motivar para vocês por que dá problema, né? Eu posso abrir esse hamiltoniano, abro esse quadrado, eu consigo mostrar que eu vou continuar tendo o hamiltoniano clássico, eu vou ter o potencial original cinético aqui, né, o P quadrado sobre 2m, né, e mais o potencial original atômico, e o resto, né, o resto que envolve o potencial vetor e o potencial escalar, explicitamente, né. Tem um termo que vai ter o quadrado do potencial vetor, né, multiplicado por E2, é a carga do elétron quadrado,
E, claro, vai ter a mistureba, né, que é o produto escalar do momento com o potencial vetor, que são esses caras aqui, certo? Então, aqui, no termo cruzado, né, nos termos cruzados, a gente vai ter o produto escalar P com A e o produto escalar com ordens inversas, né, P com A e A com P. No caso do P com A, lembrando que a gente pode escrever o operador momento em termos do operador gradiente, né? Então, um dos momentos onde eu faço P escalar A, eu vou ter gradiente do potencial vetor, e o outro termo é A escalar P. É basicamente isso, quando eu introduzo o campo eletromagnético clássico, ele vai aparecer na forma do potencial vetor, né? Se a gente desconsiderar, então, as fontes eletrostáticas, ou seja, se a gente tirar para longe, né, as fontes e colocar o átomo só na radiação eletromagnética pura, né? Ou seja, se a gente colocar zero o potencial escalar e manter só o potencial vetor A, né? E ainda, por esperteza, né, para se livrar desse termo que tem o gradiente, o divergente de A, né? Considerar um gauge, né? Por exemplo, o gauge de Coulomb, onde o divergente do potencial vetor é nulo, né? A gente cancela esse termo aqui negativo, e resta, nesse caso, né, onde não tem fonte eletrostática, gauge de Coulomb, né, e ainda desconsiderando o termo quadrático, né, lembrando que o termo quadrático está multiplicado, o termo quadrático em A, né, ele está multiplicado pelo E2, né, se vocês lembrarem lá da mecânica quântica, introdução de mecânica quântica, né, o E quadrado basicamente é proporcional a constante de acoplamento eletromagnética, né? E a constante de acoplamento eletromagnético é um número pequeno, né? Da ordem de 10 na menos 2. Esse termo realmente é bem pequeno comparado com os outros que dependem da linear em E, né? O termo quadrático, basicamente, é proporcional ao alfa eletromagnético, que está, então, suprimido por 1/100, né? Esse termo quadrático. Então, se eu fizer todas essas hipóteses que eu falei, né? Se considerar as fontes eletrostáticas, gauge de Coulomb, e desconsiderar o termo quadrático, o átomo sujeito à radiação eletromagnética, o hamiltoniano desse sistema, né, pode ser escrito como um hamiltoniano usual, que a gente usa em Schrödinger, né, para o átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio, e um termo que restou, né, que é proporcional ao produto escalar potencial vetor e o operador momento, né, o P, operador P. Lembrando que o potencial vetor, ele depende das coordenadas e do tempo. Então, esse último termo aqui, ele depende do tempo explicitamente na forma da dependência temporal do potencial vetor, né? Se a gente pensar em mecânica quântica, teoria de perturbação, o que a gente obteve aqui, quando eu estou analisando o sistema átomo mais radiação, claro, nesse caso particular aqui, né? O hamiltoniano que eu obtenho, basicamente o hamiltoniano sem radiação, sem a radiação eletromagnética, e um termo corretivo que me dá a informação do campo, que eu posso pensar como um potencial perturbativo, né? Porque aqui esse termo é proporcional a A, ou seja, proporcional a E, né? Ou seja, ele é proporcional à raiz quadrada da constante de acoplamento eletromagnética, que é da ordem de 1/10, né? E mais uma dependência temporal explícita que está na forma do potencial vetor clássico, né? Então, eu posso considerar esse último termo como sendo um potencial perturbativo dependente do tempo. Então, se eu tenho um potencial perturbativo dependente do tempo, o hamiltoniano tem esta cara aqui, eu posso fazer teoria de perturbação dependente do tempo e obter observáveis. Basicamente, taxas de transição usando teoria de perturbação dependente do tempo que vocês aprendem lá em mecânica quântica não relativística, né? Então, se a gente fizer o tratamento clássico, né, da radiação incidente, eu posso fazer o tratamento dos meus observáveis usando teoria de perturbação, certo? Agora eu vou abrir explicitamente qual é a cara do potencial vetor, nesse caso onde está usando só onda eletromagnética pura, né? Ele tirou as fontes, né, e considerou o gauge de Coulomb, né? Ou seja, qual é a cara do potencial vetor clássico neste caso, né? Basicamente, o potencial vetor, nesse caso clássico, aqui eu só para simplificar, eu vou considerar que a minha radiação é monocromática, né? Ela só tem uma frequência, né? Só para não fazer somatório sobre frequências aqui. Mas a gente sabe que o potencial vetor, né, nesse caso que a gente está analisando, que é radiação eletromagnética pura, né, livre, basicamente ela é descrita por ondas planas, né? A forma do potencial, lembrando que vocês podem mostrar lá no eletromagnetismo, né, que o potencial vetor obedece uma equação de onda clássica, né? Então, a gente sabe que a solução de onda clássica são ondas planas, né? Então, eu sei explicitamente que nesse modelo que a gente está utilizando para o campo clássico, o potencial vetor basicamente é descrito por ondas planas, né?
A parte espacial e temporal está aqui nos exponenciais complexas, que são as ondas planas, né? E a direção e sentido desse vetor potencial é dado pelo vetor polarização epsilon, né? Normalizado a zero, claro. O número de onda a gente consegue construir, nessa a gente tem a direção de propagação da onda, né? Que é n chapéu. A gente consegue construir o vetor número de onda, né? Que tem módulo k em direção n chapéu, lembrando que o número de onda está associado com a frequência, né? Aqui no caso de onda monocromática. Então, no caso que a gente está analisando, o campo clássico pode ser escrito por basicamente ondas planas, né? A menos a polarização que dá a direção. Né? Se a gente colocar essa expressão do campo clássico, do potencial vetor clássico, né? Aqui na expressão, né, do potencial perturbativo, que é A escalar P, eu já sei qual é que é a dependência explícita temporal do meu potencial perturbativo. Então, se eu fizer a continha, né, basicamente eu vou ver que o meu potencial perturbativo, a dependência temporal vai estar nos termos E na mais ou menos ômega T, né? A menos do resto, né? Então eu consigo mostrar explicitamente que no potencial perturbativo a dependência é harmônica, né? E a dependência harmônica está na forma das exponenciais que dependem da frequência, né? Dessa radiação. O resto depende, obviamente, do produto escalar, da polarização, né? Porque aqui eu tenho o produto escalar A com P, né? Aqui eu vou ter, então, a normalização aqui, que eu estou chamando de V chapéu e V chapéu Degger, né? Basicamente vai ser a polarização multiplicada pelo operador momento e a parte espacial que está aqui no E e K escalar R, né? Basicamente. Mas a parte temporal, ou seja, o meu potencial perturbativo dependente do tempo, é um potencial harmônico. Né? E em teoria de perturbação a gente pode calcular, observar se eu conheço a cara do potencial harmônico. Por exemplo, se eu usar a teoria de perturbação dependente do tempo, né, em mecânica quântica relativística, sabendo que o potencial dependente do tempo é harmônico, né, essas exponenciais temporais aqui, complexas, né, a gente pode calcular, aqui na minha teoria, onde o campo eletromagnético é clássico, a gente pode calcular a taxa de transição, né, do meu sistema aí do instante inicial, ou de uma configuração inicial, para uma configuração final. Claro, quem é o meu sistema? O meu sistema é átomo, que está numa configuração de energia, e ele está sujeito à radiação eletromagnética externa, ondas planas que estão interagindo com essa radiação. Claro que em teoria de perturbação a gente consegue calcular quanto é que são essas taxas, né? Tanto de emissão quanto de absorção. Basicamente, vocês vão lembrar, né, que as taxas de transição elas vão ser proporcionais ao módulo quadrado, né, do elemento de matriz, onde esse elemento de matriz basicamente é o sanduíche do potencial perturbativo, né? A gente acabou de ver como é que é a cara deles, é harmônica, né? E escalar P, e sanduichado nos estados iniciais e finais. Isso é a predição tranquila de teoria de perturbação, dependente do tempo, mecânica quântica relativista que a gente conhece, sabendo qual é que é a cara do potencial perturbativo dependente do tempo, no caso, onde a gente está modelando o campo eletromagnético no sendo clássico dado pelo potencial vetor. Então, aqui nesses dois casos, a gente está descrevendo a emissão de radiação, ou seja, eu tenho um átomo que está partindo de uma energia inicial, indo para uma energia final, emitindo, então, no caso a gente já sabe que é fótons, né? Fótons de energia H cortado ômega, né? Ou, no caso, ele pode também absorver, né? Então, ele está com energia I, absorver um fóton de energia H cortado ômega e aumentar de energia, ou seja, excitar. Então, a gente pode calcular explicitamente em teoria de perturbação dependente do tempo as duas taxas de transição, tanto de emissão quanto de absorção. Lembrando que a conta aqui está sendo feita com um átomo imerso na radiação. Você não tem radiação não nula incidindo. Né? Qual é que é o problema aqui, né, explicitamente nessas duas taxas de tanto de emissão quanto de absorção, essas taxas de transição entre o estado inicial do átomo e o estado final do átomo, em que está desexcitando para excitando. Né? A pergunta é, o que acontece se a gente colocar o potencial vetor nulo? Né? Ou seja, se a gente colocar o átomo no vácuo, sem radiação. Bom, a gente pode manter o nosso próprio resultado, lembrando que no caso de vácuo, ou seja, sem radiação eletromagnética, isso vai corresponder ao potencial vetor nulo. Se o potencial vetor é nulo, no caso do vácuo,
o meu potencial perturbativo é nulo. Se o potencial perturbativo é nulo, as taxas de transição deixam de existir, né? Então, a predição que a gente tem no vácuo, né, é que as taxas de transição, tanto de emissão quanto de absorção no vácuo, são ambas nulas, né? O problema é esse primeiro caso aqui, né? Certo? A taxa de emissão ser nula, a probabilidade de emissão ser nula no vácuo. A gente sabe que experimentalmente, isso é emissão espontânea, né? Ou seja, desexcitação de átomos no vácuo, né? A emissão espontânea ocorre naturalmente na natureza, sem o átomo precisar estar exposto a campo eletromagnético externo, certo? Então, essa predição da teoria, onde eu tenho mecânica quântica não relativística, ou seja, eu estou modelando o átomo com mecânica quântica, mas deixando ainda a radiação eletromagnética sendo modelada via potencial vetor clássico, a predição que eu tenho no vácuo é que a emissão espontânea é nula, que não corresponde à realidade. Existe emissão espontânea mesmo no vácuo, isso ocorre direto, né? Em estrelas, etc., em qualquer lugar, vai acontecer emissão espontânea, né? Ou seja, o átomo pode se excitar no vácuo sem presença de campo. Como é que a gente resolve isso? É aqui que vai aparecer a questão da quantização do campo eletromagnético. Lembra que eu estou usando o átomo está quantizado, mas o campo eletromagnético não. O potencial vetor é o potencial vetor clássico, né? Ondas planas. Como é que a gente resolve esse problema? Ou seja, como é que a gente obtém uma emissão espontânea, uma taxa de emissão espontânea não nula no vácuo, né? Quem tentou resolver isso, na verdade resolveu, né, a solução histórica, né, de como é que a gente resolve esse problema, né, de comparação teoria-experimento, né, foi devido ao Dirac, em 27, né, o Dirac resolveu o problema da emissão espontânea ser diferente de zero no vácuo, quantizando o campo eletromagnético. Tá? Isso foi feito nesse paper do Dirac de 27, que é a teoria quântica da emissão e da absorção de radiação, o nome está dizendo tudo, né? Ele vai construir uma teoria quântica da emissão e absorção de radiação, onde ele vai quantizar o campo eletromagnético. Isso é de 27, né? A posteriori tem um livro, na verdade um artigo muito importante do Fermi, né? Onde ele vai utilizar todo o resultado da quantização do campo eletromagnético do Dirac, mais a quantização dos campos fermiônicos, né? Isso em 32, é o paper famoso do Fermi em 32, que é a teoria quântica da radiação, né? Que foi muito utilizado no início do século XX para quem estudava a quantização do campo eletromagnético. É um artigo mais didático, né, a partir da teoria do Dirac, né, da quantização do campo eletromagnético. Então, como é que o Dirac resolveu o problema da emissão espontânea ser diferente de zero? Ele chegou à conclusão que se ele quantizasse também o campo eletromagnético, ele obtém uma taxa de emissão espontânea não nula e correta. Então, eu só vou mostrar como é que o Dirac fez explicitamente essa análise, né? Como é que ele quantizou o campo eletromagnético? Primeira coisa, ele, ainda considerando o campo eletromagnético clássico, né, na forma do potencial vetor, né? Eu mostrei ali um pouquinho antes para vocês usando o caso monocromático, né? Uma frequência só. Mas a gente pode expandir, né? Fazer uma série de Fourier das ondas planas escrevendo a minha radiação. Eu posso então escrever o potencial vetor clássico ainda, né? Como uma superposição, eu vou somar sobre todos os números de onda possíveis, né? Eu somar claro que eu estou supondo que os números de onda são discretos, né? Eu vou fazer uma soma sobre todos os números de ondas, né, possíveis, que eu estou considerando discretos, como superposições de ondas planas, né? O meu potencial vetor vai ser uma superposição de Fourier de ondas planas, onde cada uma dessas ondas planas tem um número de onda k e uma frequência associada ômega de k. Então, eu faço uma série de Fourier. Esse é o primeiro passo. Ele descreve geralmente o potencial vetor geral como uma superposição de Fourier de ondas planas, onde cada uma dessas ondas planas tem um número de onda k específico e uma energia ou uma frequência específica, né? Os coeficientes de Fourier, numa série de Fourier, ele está chamando de A lambda e A lambda de K, né? Lambda é a polarização, que ele está somando sobre as duas polarizações dos fótons, né? Polarização 1 e 2. Mas basicamente a gente tem os coeficientes de Fourier, né? Nessa série de Fourier, que são chamados de A lambda e A estrela lambda, né?
na minha série de Fourier. Aqui ainda é clássico, tá? Com esse potencial vetor clássico, ele vai tentar construir qual é que é o hamiltoniano, qual é que é a energia, né? Lembrando que hamiltoniano é a energia do sistema, né? Como é que eu construo o hamiltoniano clássico da radiação eletromagnética, né? Da radiação pura? Basicamente, ele vai dizer que o hamiltoniano, ou a energia do campo eletromagnético, né, está associada, né, com a densidade de energia do campo eletromagnético que a gente conhece no eletromagnetismo clássico, né, que é o Rho lá, o famoso Rho, né, densidade de energia do campo eletromagnético que a gente vê lá, né, tanto na física clássica quanto na cadeira de eletromagnetismo, né, densidade de energia, ó, o Rho, né, densidade de energia do campo eletromagnético, né. O hamiltoniano do sistema, como ele vai considerar também, vai quantizar também o campo eletromagnético, o hamiltoniano do sistema vai ser o hamiltoniano livre do átomo, né, o potencial perturbativo, né, que é a interação da radiação com o átomo, mas também vou ter um hamiltoniano associado ao hamiltoniano quantizado a partir do hamiltoniano clássico da radiação pura, certo? Então, o Dirichlet vai construir o hamiltoniano clássico da radiação, estou chamando de H-rad clássico, né? Que basicamente a normalização é a integral no volume da densidade de energia do campo eletromagnético, né? Que é energia por unidade de volume. Né? Lá no eletromagnetismo clássico a gente sabe, né, que a densidade de energia do campo eletromagnético é basicamente proporcional, a menos a normalização, vai depender do sistema de unidades, né? Mas é proporcional à soma dos módulos quadrados do campo elétrico e do magnético. Lembrando que o campo E e o campo B são escritos em termos do potencial vetor. Né? Então, se eu sei a carga do potencial vetor, eu consigo construir tanto o campo E quanto o campo B. Né? Basicamente, na verdade, só preciso do campo E, no caso da radiação magnética. Né? O E é proporcional à derivada temporal do potencial vetor, e o B é o produto vetorial da direção de propagação das ondas eletromagnéticas vetorial com o campo E. Então, basta obter o E em termos de A. Lembrando que o A, no caso do Dirac, ele está utilizando uma série de Fourier para descrever o potencial vetor. Então, basicamente, ele consegue, claro, é uma trabalheira de fazer a conta clássica, né? Mas substituir o E quadrado e o B quadrado em termos do potencial vetor, né? A gente pode mostrar, depois de algum trabalho, né, que o hamiltoniano clássico da radiação pura, ela vai ser uma soma sobre todos os números de onda na minha série de Fourier, né? E o produto, claro, aqui eu vou ter H cortado ao quadrado, H cortado K ao quadrado, né? Onde H cortado K é a energia, né, de cada uma das ondas eletromagnéticas com um determinado número de onda, né, ao quadrado, e o produto dos dois coeficientes de Fourier, né, o A lambda e o A lambda estrela. Então, basicamente, a gente consegue mostrar que o hamiltoniano clássico da radiação pura, né, basicamente é proporcional ao produto, né, dos coeficientes de Fourier, na expansão de Fourier do potencial vetor, claro, somado sobre todos os números de onda. Eu estou fazendo superposição de ondinhas. Né? Ao invés de ele usar os coeficientes de Fourier, o A lambda e o A lambda estrela, ele introduz aqui o Dirac, né, duas variáveis novas, né, que têm dimensão de posição e momento. Então, ele vai reescrever, ao invés de usar o A e a estrela, que estão na forma de um produto no hamiltoniano clássico, né, ele vai escrever duas novas variáveis, né, que é a variável canonicamente conjugada associada à posição, uma variável canônica associada a momento, claro que não é posição e momento usual de partículas, né, são quantidades dinâmicas associadas ao campo eletromagnético. Né? No caso do momento, é o momento associado ao campo eletromagnético. Né? Mas ele pode construir essas duas variáveis dinâmicas a partir dos coeficientes, desta maneira aqui. Tá? Basicamente, vocês conseguem ver que é uma superposição linear, né, dos dois coeficientes de Fourier, o A estrela e o A. Tudo aqui ainda é clássico. Tá? Se ele reescreve o hamiltoniano clássico, que é o produto dos dois coeficientes de Fourier, em termos dessas novas variáveis canonicamente conjugadas, claro que vocês têm que se convencer que, da maneira que ele construiu essas duas variáveis, elas têm dimensão, né, de coordenada e momento, né, a partir das dimensões do potencial, né, e da frequência, né, esse quadrado aqui embaixo, né, a gente consegue reescrever o hamiltoniano clássico. Então, o hamiltoniano clássico vai ser uma soma sobre todos os números de onda na minha superposição de ondas planas, soma sobre as polarizações, só tem duas, 1 e 2, né?
E aquele produto, no final das contas, o produto dos dois coeficientes de Fourier clássicos, né, ficam desta forma, né? Um meio, momento conjugado ao quadrado, mais ômega quadrado sobre 2, que quadrado, ou seja, a coordenada conjugada, né, canonicamente conjugada, ao quadrado. Se vocês olharem o que ele obteve como potencial, o hamiltoniano clássico da radiação, se vocês olharem a expressão que está aqui somada em K, né, é basicamente a expressão do oscilador harmônico. Né? Aqui você tem o termo cinético do oscilador harmônico, que é um meio P quadrado, claro, com massa unitária, né? E aqui a gente teria o termo de potencial, né? Que é o ômega quadrado sobre 2, frequência angular ao quadrado sobre 2, a posição ao quadrado. Né? Então, a cara que ele obtém para o hamiltoniano clássico, basicamente é uma soma sobre números de onda e os termos que eu estou somando basicamente lembram, né, a expressão clássica de osciladores harmônicos. Então, de uma certa maneira, ele consegue mostrar que o hamiltoniano clássico, né, da radiação pura pode ser pensado como uma coleção, né, de osciladores harmônicos, onde cada um desses osciladores harmônicos tem uma frequência angular associada ao número de onda K. Então, ele mostrou, né, que o hamiltoniano clássico tem uma cara de uma superposição de osciladores harmônicos. E aí que está o pulo do gato. Se ele conseguiu mostrar que o hamiltoniano clássico é um somatório de osciladores harmônicos, claro, com o uso de liberdade de expressão, né? Licença poética, né? Para dizer que esse termo aqui corresponde a um oscilador harmônico, né? Um conjunto de osciladores harmônicos com uma determinada frequência. Lá da mecânica clássica, vocês lembram, né? Tanto na graduação quanto na pós, né? A gente sabe como quantizar o oscilador harmônico, né? Então, o que a gente faz? A gente reconstrói, né, para quantizar, obter o oscilador harmônico clássico, né? A gente reescreve o hamiltoniano em termos dos operadores de criação e aniquilação, né? Então, como a cara aqui é muito parecida com a cara clássica do oscilador harmônico clássico, né? Claro, com as identificações devidas, né? Aqui não é partícula, ele está escrevendo campos, né? Campo eletromagnético clássico, né? E aqui eu estou forçando a barra, o Dirac força a barra, né? Ele está dizendo que eu tenho uma posição canônica e um momento canônico associado, clássico, associado com o campo eletromagnético clássico, né? Mas se eu tenho o termo o hamiltoniano clássico e ele tem cara de oscilador harmônico, eu posso usar a mesma técnica que é utilizada em mecânica quântica não relativística para utilizar o oscilador harmônico de partícula, né? Usual, né? Ou seja, como é que a gente fala em mecânica quântica para o oscilador clássico a gente obter a versão quântica, né? A gente eleva, né, a categoria de operadores, né, a posição e o momento, né? Onde a gente tem a posição e momento no oscilador clássico, a gente substitui pelos operadores correspondentes, o operador posição e o operador momento, né? Lembrando que os operadores posição e momento em mecânica quântica, né, obedecem às relações de comutação canônica, né? Ou seja, o comutador QT, né, é proporcional a IH cortado, né? Igual a IH cortado. Claro que aqui, no caso, é um pouquinho mais complicado, que a gente tem um conjunto de osciladores harmônicos, né? Então, cada osciladorzinho harmônico no somatório está associado a uma polarização e a um número de onda. Mas a relação de comutação vale igual, né? QT, né, com lambdas e Ks diferentes, vai obedecer o comutador sendo igual a IH cortado e as deltas correspondentes, né? Se as polarizações e os números de onda são iguais ou não. Mas o que a gente obtém é basicamente, se as polarizações e os números de onda são iguais, a gente obtém a relação de comutação canônica usual de mecânica quântica para esse P e para esse Q, quando eu elevo eles a operadores. E é assim que o Dirac quantiza o hamiltoniano clássico da radiação, que ele mostrou a ser uma superposição de osciladores harmônicos, claro, com a devida licença poética de usar o nome oscilador harmônico. A cara funcional é de oscilador harmônico com massa unitária, assim por diante, né? Bom, lembrando que a gente consegue escrever lá em mecânica quântica os operadores posição e momento
a gente pode escrever ele em termos dos operadores criação e aniquilação, e aqui não vai ser diferente, né? Os operadores de criação, de aniquilação e criação, né? O A e o ADEGER, né? Vão ser construídos a partir dos operadores posição e momento de forma não hermitiana, justamente como a gente faz lá em mecânica quântica. Eu consigo, então, conectar os operadores posição e momento desses osciladores harmônicos, entre aspas, né, com os operadores de criação e aniquilação. Claro que aqui tem uma diferença, aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, os operadores Q e P em termos dos operadores de criação e aniquilação, que é igualzinho como é lá na mecânica quântica do oscilador clássico. Claro que aqui a interpretação do operador a criação e aniquilação é um pouquinho diferente do que é no oscilador clássico que a gente faz na mecânica quântica, né? No caso do oscilador clássico, o operador de criação e aniquilação, na verdade, ele é utilizado para transitar entre estados, né? Ou seja, eu vou de um estado para outro, né? Eu opero o operador criação no estado fundamental, eu vou para o primeiro estado citado e assim por diante. Lá na mecânica quântica usual, né, do oscilador harmônico, os operadores de criação e aniquilação estão associados a transições entre estados, né? Aqui, um pouquinho diferente, os operadores de criação e aniquilação vão estar associados com estados de N fótons, né? Se eu vou criar ou aniquilar fótons, né, quando eu aplico esses operadores sobre o estado do vácuo, né? Então, só um pouquinho diferente a interpretação dos operadores de criação e aniquilação, no caso aqui do Dirac, né? Como o meu oscilador harmônico tem a ver com radiação magnética, o operador de criação e aniquilação vai criar ou aniquilar fótons, né? E o estado de foco correspondente não vai ser o estado de energia, mas vai ser o estado do número de fótons correspondente. Mas a ideia é a mesma, né, da mecânica quântica de oscilador harmônico usual. E aí ele quantiza o hamiltoniano, né? O hamiltoniano quantizado da radiação magnética vai ser somatório sobre K, na minha superposição de Fourier, soma sobre as polarizações, H cortado K, que é a energia, né, de cada oscilador, e, claro, lembrando que a gente pode escrever o produto de operadores de criação e aniquilação em termos do operador número, né? Aqui, lá é o operador número, lá o número te dá o estado que tu tá, né? 0, estado fundamental, primeiros estados, etc. Aqui não, o operador número vai te dar o número de fótons que tu tem naquele estado, né, da radiação magnética. Mas é igualzinho, a forma funcional é exatamente o que a gente tem para o hamiltoniano de oscilador clássico, né? H cortado ômega, energia multiplicada pelo operador número mais um meio, né? Justamente como é no oscilador harmônico clássico. Lembrando qual é que são as consequências de eu quantizar o hamiltoniano. Ou seja, eu posso mostrar que como eu quantizei o Q e o P, ó, quando eu quantizei o Q e o P, isso significa que eu quantizei, eu vou ter que quantizar vão virar operadores esses coeficientes de Fourier, né? E lembrando que esses coeficientes de Fourier, eles vão dar as normalizações da minha série de Fourier. Então significa que o meu potencial vetor, quando eu quantizei o campo eletromagnético, agora meu potencial vetor não é um vetor clássico, ele é um operador, né? Eu posso mostrar explicitamente que agora aqueles coeficientes de Fourier, né, vão virar operadores. O coeficiente de Fourier, a lambda, vai virar um operador, né? E esse operador A vai depender do operador de criação, né? O A-chapéu. E o A-Dagger também vai depender do A-Dagger-chapéu, explicitamente, né? E aí, obviamente, então, o potencial vetor deixa de ser um potencial clássico, vai virar um operador, onde a dependência de operador está nos coeficientes de Fourier, que agora viram justamente os operadores de criação e aniquilação. Então, eu posso mostrar que o operador potencial vetor, quando eu quantizei o campo eletromagnético, o caráter de operador está nos operadores de criação e aniquilação de fótons, né? E aí eu posso reescrever o meu potencial perturbativo, né, que justamente lá ainda é harmônico, né, é a mesma cara. É a mesma cara, a única diferença é que aqui, né, ao invés da única dependência de operadores, no caso anterior, quando eu tinha o campo eletromagnético clássico,
o caráter de operador vinha do operador P apenas, aqui, além do operador P, ainda eu vou ter, obviamente, o operador de criação, no caso do V-chapéu, e o operador de aniquilação, no caso do V-chapéu, e o operador de criação, no caso do V-dagger. Né? Então, quando eu passo do clássico para o quântico, os operadores que estão multiplicando os termos harmônicos mudam um pouquinho. Aparece explicitamente os termos de criação e aniquilação. Se eu tenho potencial novo, dado já a quantização do campo eletromagnético também, além do átomo, pode-se recalcular os coeficientes ou as taxas de transição. A taxa de transição, por exemplo, que eu estou interessado, que é a emissão, né? Independente se eu estou no vácuo ou não, né? Ela muda de cara. Aqui, o elemento de matriz continua o mesmo, né? Eu tenho ainda o produto escalar polarização com o P, só o que muda aqui na frente é diferente, né? Se vocês compararem a expressão com o campo clássico, ó, a emissão aqui só dependia do modo quadrado do elemento de matriz, nada mais. Aqui não. Aqui aparece explicitamente, quando eu quantizei o campo eletromagnético, né? Aqui, apareceu o número de fótons daquele estado que eu estou transitando, né? Eu estou indo do átomo no estado inicial para o estado final, emitindo radiação, né? Dependendo do número de fótons associado a esses estados que eu estou transicionando, né? Que foram emitidos, né? Eu posso calcular a taxa de emissão. O importante aqui é quando eu pego a expressão nova, né, já com a quantização do campo eletromagnético, onde eu mudei a expressão, explicitamente é esse termo aqui que muda, esse fator na frente que muda, né? Lembrando que agora o meu sistema é um pouquinho mais complicado, o estado do sistema envolve o estado atômico, que é dado pelas funções de onda, ou os vetores do estado atômico, produto tensorial, né, com produto interno, com produto tensorial com os estados de fótons, né? Onde aqui o meu vetor de estado da radiação é dado pelo vetor N. Então, esse Nzinho que está aqui são os autoestados do vetor número, né? do operador número, perdão, que é aplicado sobre os estados de radiação. Mas o que eu queria mostrar só é que quando eu quantizo, isso é o que o Dirac fez, né? Quando a gente quantiza o campo eletromagnético, eu consigo obter uma expressão que me dá uma taxa de emissão não nula, mesmo quando eu vou para o estado do vácuo. Né? No estado do vácuo, a gente tem zero número de fótons. Né? Esse termo aqui é nulo, né? Mas mesmo esse termo do número de fótons sendo nulo no caso do vácuo, eu vou ter uma taxa de emissão diferente de zero. Certo? Então, o Dirac mostrou que se eu quantizar o campo eletromagnético, e ele mostrou uma receita de como é que é quantizado o campo eletromagnético, eu mostrei nos passos para vocês, né? Eu consigo obter uma taxa de emissão espontânea não nula na inexistência da radiação eletromagnética. E é assim que o Dirac resolve o problema da emissão espontânea no vácuo, né? Quantizando o campo eletromagnético. Então, tudo que a gente vai fazer durante esse curso, todo o procedimento é baseado a partir desse trabalho do Dirac, né? Que ele mostrou a receita de como quantizar o campo eletromagnético, que eu mostrei como é, né? Expande o potencial vetor ou que seja equivalente em séries de Fourier clássicas, né? Ainda clássicos, mostra que o teu hamiltoniano clássico tem cara de uma superposição de osciladores harmônicos, usa a escrita em mecânica quântica de como é que eu faço o procedimento de quantizar através dos operadores de criação e aniquilação, que obedecem regras de computação bem entendidas em mecânica quântica, né? E com isso eu consigo quantizar o hamiltoniano clássico e obtenho o hamiltoniano que descreve o sistema quanticamente. Basicamente, a receita que vai ser feita para os outros campos, além do eletromagnético, vão seguir exatamente a mesma receita que o Dirac fez para o campo eletromagnético. Claro que eu não estou conversando com vocês cada detalhe, tá? Só é um curso inteiro, só para a gente fazer todos esses detalhamentos, mas eu queria dar um resumo de onde é que sai esse procedimento que a gente vai aprender, né, durante o curso, que é quantizar teorias clássicas. Né? Se eu sei o lagrangiano clássico de uma teoria de campos, eu vou usar essa mesma receita que o Dirac fez para o campo eletromagnético
para quantizar os meus campos, né? Com um detalhe, tem um problema aí que no caso do eletromagnetismo, e o Dirac mostrou como é que quantiza o campo eletromagnético, né? E eu já expliquei para vocês por que a gente tem que quantizar o campo eletromagnético, né? É algo muito específico que a gente tem que resolver na teoria para ser consistente com o experimento, né? A emissão espontânea. No caso do campo eletromagnético, a gente conhece historicamente, né, a sua versão clássica. A gente tem as equações de Maxwell, a gente consegue até escrever o lagrangiano clássico, né, associado à teoria maxwelliana, né, e depois a gente pode quantizar ela, isso o Cristiano vai fazer lá adiante, né, quantizar, justamente seguindo os passos do Dirac, né, para quantizar o campo eletromagnético e também os férmions que interagem com essa radiação eletromagnética e outras coisas que a gente vai aprender também durante o curso, né? O problema é que muitas das campos fundamentais, por exemplo, no modelo padrão, gente, que a gente faz física de partículas, né? Os campos fundamentais, a maior parte deles no modelo padrão, já estão em escalas, né? O range de aplicabilidade, né? Onde eles são intensos, né, são nas escalas subatômicas, né? As escalas de interação onde eles são importantes são subatômicas. Por exemplo, no caso da QCD, que é a interação entre quarks, né? Isso é relevante para escalas de distância muito menor que o tamanho de um próton, né, obviamente, né? Então, no caso das teorias fundamentais, que é a QCD e mesmo a teoria fraca, né, a gente vai começar a construir campos que, a princípio, a gente não conhece as versões clássicas, né? A gente vai ter que usar noções de simetria para construir qual é que é a cara do lagrangiano, né? Quântico para esses campos, né? Então, a questão da simetria vai ser um ponto importante para a construção de lagrangiano, ou seja, a construção de teorias, né? Em que eu não conheço os análogos clássicos ou as versões clássicas, né? Estou dando um exemplo no nosso caso do modelo padrão, que é a QCD e a teoria fraca, né? Essas teorias já são construídas a priori quânticas, né? Porque o regime de aplicabilidade, ou não estou esquecendo a palavra, mas o range, né? Onde elas são importantes são nas escalas subatômicas, às vezes são teorias quânticas a priori, né? Não tem versões clássicas. No caso do eletromagnetismo, a gente já está mais confortável porque a gente conhece a teoria clássica, controla toda ela e aí assim a gente tem um procedimento de quantização, né? Nas outras teorias fundamentais não é bem assim, e aí a gente vai ter que utilizar todo o aparato que a gente tem sobre a relação entre quantidades conservadas e simetrias para usar essas simetrias para construir os lagrangianos, os hamiltonianos da teoria que a gente está tentando construir do zero, né, do scratch, do papel, da folha de papel do início, só usando simetrias. Tá? Então, só para resumir como é que o Dirac fez a questão da motivação e por que eu tenho que quantizar campo, né, no caso, historicamente, a questão do campo eletromagnético, né, tem que resolver um problema, mas a receita vai ser a mesma, né, a posteriori. E aí, finalmente, a gente vai começar a disciplina que vamos começar com teoria clássica de campos e depois aprender como é que a gente quantiza campo spin a spin, né? Começando com o spin zero, que eu vou fazer, e depois o Cristiano e o João vão fazer a quantização dos outros campos, né? O campo fermiônico, o campo de bósons, né? De spin 1, e depois o campo tensorial, se for o caso, mas o bóson de spin 1, com certeza, né? E o campo de fermiônico, né? De ferro, certo? Então, só para lembrar, aqui eu vou tentar mostrar como é que a gente vai obter informação sobre uma teoria usando uma teoria que é lagrangiana, né? Ou seja, como é que eu vou aprender como é que fica a minha dinâmica dos campos clássicas, né? Usando lagrangianos, tá? Então, eu vou primeiro revisar um pouquinho como é que é a teoria lagrangiana, rapidamente, duas transparências, né? Como é que é a teoria lagrangiana no caso de mecânica clássica, né? Um remarquezinho, só para a gente lembrar como é que funciona a teoria lagrangiana em mecânica clássica, né? Lá na teoria de mecânica clássica, a gente constrói a função lagrangiana, né? A função lagrangiana, ela depende das coordenadas generalizadas, que a gente chama de Q, né? E da derivada temporal, né? Dessas coordenadas generalizadas. A gente pode falar de velocidades generalizadas, mas basicamente o lagrangiano depende das coordenadas
e das derivadas temporais das coordenadas, e pode depender explicitamente ainda do tempo, né? Só para lembrar o que é uma lagrangiana em mecânica clássica, né? A partir da lagrangiana, a gente consegue construir a funcional ação, né? Que a gente chama de S, né? A ação clássica, né? A ação ela é uma funcional porque para cada trajetória, ou seja, cada função Q de T, lembrando que Q é coordenada, né? Então Q de T é a trajetória, né? Para cada trajetória eu vou ter uma quantidade, um número, né? Que está associada com a integração sobre o tempo, né? Da minha lagrangiana, né? Obviamente a gente sempre está pensando num procedimento de extremização dessa ação, mas é só para lembrar a definição da funcional ação em mecânica clássica, né? Ela é integral temporal no tempo, né? Da lagrangiana. E a lagrangiana em mecânica clássica depende de Q e que ponto, né? O procedimento de extremização, né, da ação em mecânica clássica nos dá, né, as equações de Euler-Lagrange, que são as equações que a gente utiliza para obter as equações de movimento na teoria lagrangiana e mecânica clássica, né? Então, basicamente, as equações de Euler-Lagrange são as condições que o lagrangiano obedece quando a gente extremiza a ação, né? A gente obtém qual é que é a trajetória que extremiza, né, minimiza a minha funcional ação, né? Então, as equações de Euler-Lagrange, que são as equações de movimento lagrangianas, né? Elas são as condições que o L tem que obedecer para que o S seja extremizado, né? É a consequência, né? S extremizado tem como consequência as equações de Euler-Lagrange lá em mecânica clássica, né? O caminho correto aqui para o movimento da partícula, né, ou do sistema, é aquele que minimiza, perdão, a ação clássica, né, a S de Q de T. Só para lembrar, né, no caso de uma partícula sujeita a um potencial, né, qual é que é a cara da função lagrangiana, eu vou fazer sempre os casos mais simples, né? No caso unidimensional, tem uma partícula sujeita a um potencial, né? Ou seja, para uma partícula sujeita a campos conservativos, né? A cara da lagrangiana é basicamente a diferença, né, entre a energia cinética e a energia potencial, né, que essa partícula está sujeita, né? Então, os diferentes campos campos conservativos que a partícula está sujeita, eu vou ter potenciais V de Qs associados. Mas, basicamente, a gente pode mostrar que esta cara aqui é a cara correta para a função lagrangiana, no caso de uma partícula sujeita a forças conservativas, né, campos conservativos, né? T menos V, cinética menos potencial. Aqui, no caso unidimensional, em termos do Q ponto, né, a energia cinética é 1 meio de M, o Q ponto quadrado, seria a velocidade ao quadrado, né, a velocidade generalizada ao quadrado. E aqui, claro, a cara específica do teu potencial. Aí vai depender da cara da interação. Se tu partir dessa expressão da lagrangiana clássica, mecânica clássica, uma partícula sujeita a potenciais conservativos, né? Se tu aplicar esse L nas condições ou na equação de Euler-Lagrange, né? Quando a gente calcula, por exemplo, a derivada do lagrangiano, né, da partícula relativa a Q, a gente vai então ter basicamente o negativo da derivada do potencial relativo ao Q. Então, dl dq, né, del L deu Q, basicamente tem a ver com a taxa de variação com as coordenadas do potencial e o sinal menos. A derivada de L relativa a Q ponto, basicamente é a derivada em Q ponto da energia cinética, né? O termo cinético, né? É engraçado que na teoria de campos essa terminologia vai ser mantida, né? Quando a gente escrever uma lagrangiana de um campo clássico, a gente vai sempre poder associar quem é o termo cinético, vai corresponder na mecânica clássica ao termo energia cinética, né? E quem é o termo de potencial. Então, essa terminologia vai ser levada adiante lá quando a gente for falar de lagrangiana de campos clássicos. A terminologia é basicamente a mesma. Então, eu estava calculando aqui del L deu Q ponto, né? Basicamente é a derivada do termo cinético, né? Que é ser um meio de Q ponto quadrado. A gente pode mostrar que isso é a massa vezes a velocidade generalizada, né? mq ponto. Na equação de Euler-Lagrange ainda tem que calcular a derivada temporal do del L dq ponto, né? Que basicamente então é a derivada temporal massa vezes q ponto, se é a massa vezes a aceleração, ou q2 pontos, né? O que eu consigo mostrar aqui, partindo de Lagrangiana dessa forma, mecânica clássica, né? Partícula sujeita a potencial,
que as equações de Euler-Lagrange, que é esta equação aqui, né, substituindo as derivadas do lagrangiano relativo a Q, que é ponto, né, eu consigo mostrar que eu vou obter como resultado da equação de Euler-Lagrange, no caso unidimensional que eu estou mostrando aqui, né, a relação entre a força e o gradiente do potencial. Lembrando que em mecânica clássica, o vetor força é o negativo do gradiente do potencial, no caso dimensional, então a força é o negativo da derivada do potencial relativo às coordenadas, né? Lembrando que aqui, no nosso caso, massa vezes aceleração, né, é a derivada do momento, né, linear, que é a força, né? Então, a equação de Euler-Lagrange com um lagrangiano desta cara, P menos V, nos dá justamente a relação entre força e o gradiente do potencial, no caso 3D, né? E também a gente consegue mostrar quem é o momento, né? A gente conseguiu mostrar agora em cima, aqui, quando a gente calculou del dq ponto, né? Que del dq ponto é basicamente massa vezes velocidade, que é o momento, né? No caso de uma partícula, né? Esse é o momento linear, né? Del dq ponto é o momento linear da partícula, né? No caso de um sistema que não é necessariamente uma partícula, né? A gente pode definir o momento, né? O momento associado à coordenada generalizada aqui, né? Como sendo del dq ponto, onde esse P aqui não necessariamente é um momento linear. Né? Não é, em geral, um momento linear que a gente está acostumado de partícula. Né? Vai ser um momento associado àquele lagrangiano escrevendo no sistema clássico. Né? Mas a gente pode definir explicitamente o momento, né? Em termos da derivada do lagrangiano relativa à velocidade generalizada. Né? Como a gente mostrou aqui, né? Da definição do momento, né, sendo a derivada de L relativa ao Q ponto, a gente consegue mostrar que a gente acabou de mostrar que o F, a força, né, a força aqui é justamente o del L dq, né, del L dq é força, né, massa vezes velocidade é o del L del Q, né. A gente pode, ainda usando o Euler-Lagrange e a definição do momento, a gente obtém, usando a definição do momento e as equações de Euler-Lagrange, né, a gente consegue mostrar a segunda lei de Newton. Tá? Então, usando a expressão do Lagrangiano desta forma, né, P menos V, uma partícula, a gente mostra a relação clássica entre força e gradiente de potencial e também a segunda lei, a lei dinâmica newtoniana. Né? A posteriori, né? Assumindo que o L tem essa forma, a gente consegue mostrar que esta forma gera as relações clássicas de força com potencial e a segunda lei de Newton, que é força igual a P ponto, né? Explicitamente. Né? Isso é só para revisar como é que é a teoria clássica para partículas, né? Mecânica clássica, né? Teoria lagrangiana de partículas, né? Sistemas clássicos em mecânica clássica. O que a gente vai fazer é generalizar esta ideia de mecânica clássica, né, que é extremizar uma ação, e o resultado da extremização da ação nos dá uma equação de Euler-Lagrange. E a partir da equação de Euler-Lagrange, a gente consegue entender a dinâmica do sistema, né? No caso da mecânica clássica, a partir do Lagrangiano, a gente consegue entender as equações de movimento da partícula sujeita aos campos conservativos, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no caso da teoria clássica de campos, né? Ou seja, a gente vai construir um lagrangiano dos campos clássicos, né? E a partir do lagrangiano dos campos clássicos, a gente vai obter as equações dinâmicas, né? As equações de movimento, entre aspas, né? Para esses campos clássicos. Né? Então, todo o formalismo vai ser, nesse primeiro momento, a partir do lagrangiano dos campos. Né? Lembrando que na mecânica clássica, a função lagrangiana depende da coordenada generalizada, das coordenadas generalizadas, no caso 3D, né? E da derivada temporal das coordenadas generalizadas. Como é que a gente constrói uma lagrangiana de campos? Né? Uma lagrangiana clássica de campos. Né? Eu vou chamar campos clássicos de φ, tá? Genericamente. Tá? Todo campo clássico eu vou chamar de φ, e obviamente esses campos φ dependem da posição e do tempo. Né? Então, em cada ponto de uma região do espaço, eu vou associar a um ponto do espaço, né, em um determinado tempo, uma variável campo contínua, que é a função φ. Tá?
Então, a função campo clássico depende da posição e do tempo. Significa que se eu tenho o meu espaço, né, para cada posição temporal, para cada posição espacial fixado um tempo, eu tenho associada a essa coordenada, né, essa posição espacial e a este tempo, uma função campo. Lembrando que é um pouco mais complicado aqui, porque o campo pode ser escalar, pode ser um campo vetorial, pode ser um campo tensorial, mas para cada ponto do espaço e dado o tempo, eu tenho a função campo. Lembrando qual é a diferença aqui, que já fica clara entre mecânica clássica e o caso de uma lagrangiana ou de uma teoria clássica para campos. Né? No caso aqui, a lagrangiana depende do número finito de coordenadas generalizadas. Né? A minha lagrangiana depende dos QIs, que são as coordenadas generalizadas em 3D, né? Para a minha partícula, para o meu sistema que está sujeito a forças externas. Né? Mas necessariamente as coordenadas generalizadas são finitas. Né? Agora, no caso, quando eu estou tratando de campos, e o campo vai ser a variável dinâmica principal, que vai fazer o papel da coordenada lá na lagrangiana de mecânica clássica, né? O campo ele é uma função contínua do espaço-tempo. Né? Para cada ponto do espaço-tempo, eu vou ter um valor de φ no meu campo. Né? Então, aqui eu tenho um sistema, quando eu estou tratando de campos, né, que tem um número infinito de graus de liberdade. Em todo o espaço, mesmo que eu esteja numa região espacial finita, o meu campo, né, a minha função campo, tem infinitos graus de liberdade, né, para cada ponto do espaço. Mesmo se eu estou com uma região espacial finita, eu tenho infinitos valores de φ aqui nessa região espacial. Né? Então, o que muda da teoria lagrangiana de partícula mecânica clássica, onde eu estou analisando um sistema com um número finito de graus de liberdade, que basicamente são as coordenadas generalizadas, né, para cada partícula. Quando eu vou para campos, eu estou com um sistema com infinitos graus de liberdade. Sempre esse povo fala essa frase, né? Uma teoria lagrangiana de campos clássica descreve um sistema que tem um número infinito de graus de liberdade. Os campos, né, depende da posição e do tempo sobre todo o espaço. Né? Aí eu vou construir, obviamente, uma lagrangiana, né? Uma lagrangiana para os campos. Então, eu vou desenvolver uma teoria lagrangiana para campos clássicos. Né? Claro que aqui são definições, né? Como é que eu vou construir a minha função lagrangiana para campos clássicos? Né? Da mesma maneira que a gente faz em mecânica clássica. Né? Lembrando que aqui, quando eu vou construir a lagrangiana dos campos clássicos, o papel desempenhado pela coordenada generalizada vai ser desempenhada pelo campo, né? Pelo φ. Então, Q vira φ, Q ponto vira a derivada temporal do campo. Basicamente é essa a ideia. Que é o que está escrito aqui, ó, tá? A minha lagrangiana de campos clássica vai ser uma função L, né, do campo e da derivada temporal do campo. Como na mecânica clássica, a lagrangiana é dependente da coordenada generalizada e da derivada temporal da coordenada generalizada. A diferença aqui é que agora o campo depende da posição e do tempo, né? Lá as coordenadas generalizadas dependiam apenas do tempo implicitamente, né? Mas aqui não, os campos também dependem da posição espacial, né? Então tem uma complicação adicional aqui quando está escrevendo a lagrangiana dos campos clássicos, né? Os campos dependem, além do tempo, dependem da posição espacial, né? Das coordenadas espaciais, eu estou designando o meu campo, né? Ponto a ponto. E ela depende simultaneamente do φ e do φ ponto. Né? Bom, se eu tenho uma lagrangiana, eu vou tentar construir qual é que é a equação de Euler-Lagrange correspondente a essa lagrangiana de campos clássicos, né? Se ela existir, certo? Da mesma maneira que a gente faz lá para mecânica clássica. Né? Então, eu vou extremizar a ação correspondente associada a essa lagrangiana. Isso vai me dar, obviamente, uma equação de Euler-Lagrange, ou as equações de Euler-Lagrange dos campos, e a partir das equações de Euler-Lagrange dos campos, eu vou conseguir obter informações de como é que são as dependências espaço-temporais dos campos, né, desse campo clássico que eu estou analisando. Né? Então, como em mecânica clássica, a gente pode perguntar
Qual é que é a configuração de campo, que extremização, da mesma maneira que a gente pergunta lá em mecânica clássica, né? Qual é que é a trajetória Q de T que extremiza a minha ação? Agora eu vou perguntar qual é que é a configuração de campo correspondente que me extremiza a ação associada a esses campos, né? Usando o princípio de Hamilton, né? Lembrando que todo o procedimento lá de extremização envolve, então, variação de funcional, né? Lá, estou fazendo a mesma procedimento que a gente faz de variação da funcional ação lá em mecânica clássica, né? Só para lembrar que tem um adicional de problema, um problema adicional, né? Que lá em mecânica clássica as coordenadas só dependem do tempo implicitamente, né? O que ponto depende só do tempo. Mas aqui os campos, além de depender do tempo, eles dependem das coordenadas espaciais também, né? Então aqui a maneira que eu vou construir a variação espacial, a variação da funcional ação, perdão, além da integral no tempo, a integração do tempo, a gente vai envolver também integral sobre as coordenadas espaciais também, tá? Então, quando eu tenho uma funcional, né, f geral, que depende do campo clássico, né, eu tenho uma funcional, eu tenho colchetes, isso significa que eu estou falando de uma funcional de φ, tá? Então, eu tenho uma f, que é uma funcional do campo. Só para lembrar o que é uma funcional, né? Uma funcional é uma função de funções, né? Então, o input é uma função, que no caso aqui é o campo, né? Isso me sai um número, né? Real ou complexo. Né? Então, aqui eu estou trabalhando com a funcional dos campos, né? Que no caso vai ser a S, né? A ação. Ela é uma funcional dos campos, né? E a gente vai obter qual é que é a configuração de campo que extremiza a ação. Mas, no caso aqui em teoria de campos clássica, né? Se eu quero calcular qual é que é a variação de uma funcional que depende só do campo, né? Que eu vou chamar de ΔF, essa é a variação da funcional do campo φ, né? Basicamente, ela é muito parecida, a variação é muito parecida com a variação de funções de uma variável, se vocês lembrarem, né? O ΔF lembra exatamente as regras que a gente usa em cálculo integral diferencial para a variação de uma função. Né? Ou seja, a funcional calculada no campo mais uma variação do campo, menos a funcional calculada no campo original sem variação. Basicamente é isso que como eu calculo variação de uma funcional. Né? É muito parecida com variação de funções, né? Certo? No caso aqui de mecânica, de teoria lagrangiana de campos, tá? A gente vai definir esta variação como sendo dada pela integral no volume espacial, né? Isso aqui não tem na teoria clássica e mecânica clássica, né? Que lá a única dependência das coordenadas são o tempo, né? Mas aqui os nossos campos dependem da posição. Então aqui eu vou ter que na minha variação envolver integração espacial. Então eu vou integrar sobre todo o volume V do espaço. E a variação. A variação, basicamente, pode ser escrita em termos do que a gente chama de derivada funcional da minha f, tá? Del f, del φ, del φ. É como se fosse a função de uma variável. Né? Como é que eu calculo df? Né? Eu calculo df como df de dx, dx. É o que eu estou fazendo aqui. Em vez de ser derivado, eu estou calculando como variação. Né? Variação de f relativa à variação de φ, multiplicado pela variação de φ, básica, a menos da integração de volume espacial, me dá a minha variação da funcional f. Então aqui eu tenho um monte de novidade aparecendo que vocês vão ter que se acostumar. Né? Como é que a gente calcula, em teoria lagrangiana de campos clássicos, a variação de uma funcional. Ela então envolve a integração sobre todo o espaço, de uma derivada, que não é derivada de função, né? É uma derivada funcional, porque eu estou derivando uma funcional, tá? Derivada funcional del f, del φ, multiplicada pela variação do campo, né? Certo? Essa criatura que aparece aqui, que é o del f, del φ, que eu chamei de derivada funcional, a gente vai dar a interpretação para ela logo a logo, mas já vou adiantar qual é a interpretação dessa derivada funcional, né? Del f, del φ. Ela é o valor da funcional, né? Como muda o valor da funcional, perdão, como é que ela varia, né? Como é que muda o valor da funcional? Quando a gente muda a função φ, o campo, né?
numa determinada posição do espaço. Ou seja, pega uma posição do espaço e analisa como é que varia o campo em torno daquela posição e como é que fica a variação correspondente na funcional. Lembrando que para cada campo que eu entro, a minha funcional dá um valor diferente. Né? Então, eu já adianto para a interpretação da derivada funcional. Né? É basicamente a variação, né? Como é que varia o valor da funcional quando eu mudo o valor da função em torno de um determinado ponto do espaço, né? Fixado no teclado. Mas, claro, isso aqui é uma definição que é muito parecida com o que a gente faz com variação de funcional lá em mecânica clássica. Né? A única novidade é a integração que tem que ser colocada no espaço. Bom, no nosso caso, a nossa funcional é muito mais complicada. Né? A minha funcional, as nossas funcionais, né? Na teoria lagrangiana clássica de campos, ela não é só a função do campo, mas ela é também a função da derivada do campo. Né? Então, a minha funcional lagrangiana, né? A minha funcional lagrangiana, ela depende de φ e de φ ponto. Então, se eu vou calcular a variação da minha funcional lagrangiana, eu vou usar a definição. Integral sobre todo espaço, integral sobre todo espaço, e a variação correspondente da minha lagrangiana, tanto em φ quanto em φ ponto. O primeiro termo que está aqui é exatamente a minha definição se a minha funcional dependesse só do campo, né? Só do campo. Então, aqui eu teria que colocar a derivada funcional da lagrangiana relativa ao campo, derivada funcional da lagrangiana relativa ao campo, variação do campo. Exatamente como está aqui. Mas a minha lagrangiana também, a minha funcional lagrangiana também depende do φ ponto. Então, tem um termo adicional com a mesma carga, né? Eu vou analisar, então, qual é que é a variação da funcional L relativa à variação da derivada do campo, né? Fixada numa coordenada espacial, certo? Então, aqui o meu segundo termo vai envolver a derivada funcional da lagrangiana relativa à segunda função aqui, que é a função derivada do campo, né? Φ ponto, variação da derivada temporal do campo, tá? Então, aqui eu estou escrevendo, usando a nossa definição de variação de funcional, né? Em teoria lagrangiana clássica de campos, né? Como é que a gente calcula a variação do lagrangiano, que depende do campo e da derivada temporal do campo. Envolve dois termos, né? Esses dois termos envolvem, então, derivadas funcionais do lagrangiano em termos do campo e da derivada do campo. Se eu tenho lagrangiana, eu consigo, igual mecânica clássica, construir a ação, né? A funcional ação correspondente. A ação, de novo, igual à mecânica clássica, né? A ação é a integral temporal, integral no tempo, né? Da minha função lagrangiana, da minha funcional lagrangiana dos campos, que depende do campo e das derivadas do campo, né? Derivada temporal do campo, né? Agora, se eu quero extremizar essa ação, né? Ou seja, eu quero calcular qual configuração de campo me dá a variação da ação, ou seja, a variação da funcional ação, dando zero, né? Quando ΔS é zero, qual configuração do campo me dá variação da ação nula? Ou seja, qual é que é a configuração de campo φ que me extremiza, né, minimiza a minha ação? Exatamente como a gente faz na mecânica clássica, né? A variação da funcional ação é proporcional a menos da integral temporal, né? Aqui eu vou assumir que minha integração temporal é finita, tá? Eu vou do tempo t1 até o tempo t2 finito, mas a minha variação da funcional ação basicamente é proporcional a menos da integração do tempo, né? Da variação da minha lagrangiana. E a minha variação da lagrangiana é conhecida, ela é escrita em termos das derivadas, né, funcionais do meu lagrangiano, né, no campo e na derivada do campo. A variação de S é proporcional à variação de L. Então, eu integrei no tempo, do T1 até 2, e a variação do L. Toda essa quantidade que está aqui, basicamente, é a variação do lagrangiano, usando a nossa definição, que envolve a integração espacial e as derivadas funcionais. Né? A gente vai só reescrever, lembrando que os dois termos não têm o mesmo peso, né? A primeira variação é no campo e a segunda variação é na derivada do campo. Eu quero simplificar essa expressão da variação lagrangiana, né? A variação da funcional lagrangiana, em termos apenas da variação do campo, não separadamente da variação do campo e da derivada do campo. Para isso, a gente vai ter que fazer
um passo intermediário, que é, usando integração por partes, né, reescrever esse segundo termo aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês em detalhes como é que eu reescrevo esse segundo termo, de maneira que esse segundo termo seja proporcional a ΔΦ, como está no primeiro termo. A gente consegue fatorar ΔΦ, tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa é lembrar que a variação, né, é um procedimento, é uma operação independente da derivada temporal, né? A variação do campo, ΔΦ, né, é diferente de fazer a derivação temporal, tá? Então, a ordem que a gente aplica, tanto delta quanto a derivada temporal, pode ser intercambiada, porque essas duas operações são independentes. O que eu quero dizer com isso, tá? Quero dizer que ΔΦ ponto, que é a variação da derivada temporal do φ relativo ao t, como o delta e a derivada temporal são operações independentes, eu posso trocar a ordem, e significa que eu consigo escrever delta dφ dt como sendo derivada temporal da variação do campo. Então, esse é o primeiro procedimento, tá? É lembrar que eu posso trocar as ordens de operação da variação do campo com a derivada temporal, elas são independentes. Então, delta de φ ponto pode ser escrito como derivada temporal da variação do campo, certo? E aí a gente vai justamente escrever esse segundo termo aqui. Eu vou só focar com vocês o zoom no segundo termo, que é a integração no tempo, a integração espacial e a derivada funcional do L relativo à derivada do campo, φ ponto, e o delta φ ponto. Tá? Aqui eu já estou colocando explicitamente a mudança de ordem, né, na minha continha, né? Eu posso trocar a ordem, né, da variação do campo com a derivada temporal. Quando eu faço a troca de ordem, explicitamente, né, quando eu faço a troca de ordem, eu posso escrever o dt, dφ dt como sendo dφ, né, e fico por fora aqui a variação, certo? Estou só mostrando aqui para vocês os passos de como é que eu transformo, né, a minha integração, que está explicitamente dependente do delta φ ponto, para uma integração no delta dφ. Tá? Quando eu faço a troca aqui, eu consigo matar explicitamente a integração temporal e eu fico numa integração no dφ, né? na diferencial do campo, né? Claro, a menos da operação de delta, tá? A variação do campo, certo? O segundo passo é o segundo passo aqui explicitamente é integrar por partes, né? Se vocês olharem a nova cara, né? De novo, o delta pode ser intercambiado com a diferencial do campo, novamente, né? Eu posso trocar a ordem, né? O sigma troca com D. Então, eu vou para este passo aqui, né? Sigma trocou com D. Então, eu reescrevo o delta dφ como sendo D delta φ. O passo final aqui é resolver essa integração por partes. Então, eu tenho U, integração por partes, né? FDU, né? Ou VDU e integro por partes. Então, eu estou mostrando aqui explicitamente como é que eu integro por partes a integração explícita aqui na variação do campo, né? Como é que a gente faz isso? Bom, se eu tenho aqui a VDU, isso por integração por partes é V vezes U, né? Mantenho o V, que é o del L, del φ ponto, multiplico pelo U, que agora é a própria variação do campo, se eu tenho DU, o U é o del φ. Calculado casos dos extremos, né? Calculado nos extremos, né? Que é o tempo T1 até o tempo T2. Obviamente eu vou assumir que as variações dos campos, né? Nos extremos do tempo, né? São nulas, ou seja, no início e no fim dos tempos, a minha variação, né, dos campos é nula. Então, com isso, na minha integração por partes, o termo que envolve a variação do campo calculada no tempo inicial e no tempo final, eu vou assumir como sendo nulo, né? Então, o primeiro termo da integração por partes é nulo. Então, eu tenho aqui V vezes U, né? menos, né? V menos o dV, né? Menos o dV
onde é o próprio Delphi e o dv vai ser a derivada, né, a diferencial da minha derivada funcional del L Delphi ponto. E esse é o único termo na minha integração por partes que vai sobreviver, né? É o termo que envolve, então, a integração temporal, a integração espacial, né? E um termo que envolve, claro, obviamente aqui eu estou de novo trocando a ordem, né, da diferencial e da variação, né? A diferencial e a variação é trocada de novo a ordem, né? Então, esse último termo pode ser escrito, então, em termos como Delphi, a derivada temporal do df de Delphi ponto, né? dt. Eu estou, de novo, reescrevendo esta diferencial, né? Del alguma coisa, eu vou escrever como del t, del t. O último passo aqui na minha integração por partes, obviamente aparece um sinal menos, que é típico aqui da integração por partes. Se vocês lembrarem que eu estou fazendo ainda, eu estou reescrevendo esse último termo aqui da minha variação da ação, né, em termos da variação do campo. Só todos os detalhes, senão nunca é feito, ninguém entende como é que é feito, né? Mas é basicamente a integração por partes desse último termo, a gente consegue escrever o último termo em termos da variação do campo Delphi, explicitamente. E aí ambos os termos vão depender explicitamente só da variação do campo, não envolve mais variação da derivada do campo. E aí, voltando ali, substituindo esse termo ali aqui, né, que resultou da integração por partes de volta, a gente obtém que a variação da ação, da funcional ação, é a integral de T1 a T2, integração sobre todo o volume do espaço, e o que sobrou, fatorado a variação do campo, né, são esse primeiro termo, que é a derivada funcional de del L e del Φ, e o segundo termo que sobrou aqui envolve a derivada temporal da derivada funcional da F relativa a Φ ponto. Derivada temporal, com troca de sinal, né, del L, del Φ ponto. Isso é o que sobra aqui, e ambos os termos dependem, claro, da multiplicação do del Φ. Se eu estou extremizando a minha ação, ou seja, se eu estou tentando analisar qual é, a configuração de campo φ, que me dá variação da ação como sendo extrema, né? Ou seja, o del S igual a zero, né? Ou seja, eu quero isso tudo aqui, né? Qual é, a configuração do campo que me dá del S nulo, certo? Obviamente, essa condição para eu ter del S nulo, como as interações temporais e no volume espacial são, em geral, são não nulas, né? Para eu ter variação da ação nula, eu tenho que o meu integrando que está acompanhando o Delphi aqui tem que ser nulo, né? E aí eu gero novamente, né, como consequência da extremização da ação, agora na minha Lagrangiana de campos táxicos, né, a correspondente equação de Euler-Lagrange para os campos. Para a variação da ação ser nula, né, ou seja, para ela ser extremizada, esta quantidade que está entre colchetes aqui tem que ser zero. Se vocês olharem a cara que eu tenho aqui, é exatamente a mesma cara que a gente obtém das equações de Euler-Lagrange lá da teoria da mecânica clássica, né? Lagrangiana em mecânica clássica, né? Eu tenho a derivada da Lagrangiana relativo à variável dinâmica principal, que é o campo, menos a derivada temporal da derivada da Lagrangiana relativa à derivada dessa quantidade dinâmica principal, que é a derivada do campo. É exatamente a mesma cara funcional mecânica clássica a partir da função lagrangiana, né? Obviamente aqui, em vez de eu ter derivadas, né, eu tenho derivadas parciais, eu tenho derivadas funcionais. Né? De novo, a gente pode interpretar, lembrando que os campos têm infinitos graus de liberdade, né? A gente pode entender um pouquinho mais qual é que é o significado dessas derivadas funcionais, tanto desta primeira quanto desta segunda, né? Tornando o sistema, deixando de ser com infinitos graus de liberdade para ter finitos graus de liberdade. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso, ao invés de usar todos os pontos do espaço-tempo e a cada um ponto do espaço-tempo associar um valor de campo, eu posso criar células, tá? Eu vou discretizar o espaço-tempo só para entender qual é que é o papel, qual é que é a interpretação que eu vou dar para essas derivadas funcionais, tanto do L relativo ao φ, quanto do L relativo ao φ ponto, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiro, discretizar o espaço-tempo, na verdade, o espaço, né? Ao invés de considerar o espaço contínuo, eu vou quantizar ele, né? Fatiar ele em subcélulas, tá? Então, eu pego uma região finita do espaço e separo ela em células, tá? O que isso acontece? Eu estou mostrando só uma célula aqui especificamente, tá? Eu vou pegar uma célula que tem um volume finito, meu volume espacial, esse meu cubinho aqui, né? É delta VI, então é o volume espacial de uma célula. Obviamente o centro dessa célula está localizada pela coordenada RI, né? E eu vou tomar só o valor médio do campo no interior dessa célula. Então, ao invés de mapear toda a coordenada do espaço com um campo, eu vou discretizar ele como um conjunto finito de células, e para cada célulazinha eu vou designar o valor médio do campo φ. E aí eu posso definir quem são esses valores médios do campo usando essa definição de média em estatística, né? O valor médio φ em cada célula, que eu estou chamando de φ de t, né? É 1 sobre o volume da célula, né, que eu estou chamando de delta VI, integrado sobre este volume, né, o valor da função campo. Então, eu pego a função campo, que depende da posição e do tempo, né, integro sobre o volume espacial da célula, divido pelo volume espacial das células, vai me dar o valor médio do campo em cada célula. Com isso, ao invés de eu ter um valor infinito para cada ponto do espaço, um valor de φ, eu tenho um valor finito de campos, que são os valores médios associados ao valor finito de células que eu tenho na minha região espacial que eu estou analisando, né? Se eu calcular agora, né, qual é que é a variação do Lagrangiano, discretizando o espaço, né, em termos dos valores médios do campo e do derivada temporal do campo em cada uma dessas célulazinhas aqui, né? Como é que a gente calcula a variação da funcional? A variação da funcional eu vou somar sobre todas as células, né? E as variações da funcional L no campo médio e na derivada temporal do campo médio. Exatamente como a nossa definição de variação de funcional. Obviamente, por que eu não tenho a integração no espaço? Porque a gente já não está utilizando mais o espaço contínuo, né? A gente está usando só as células, né? Ao invés de estar integrando sobre o espaço, a gente está somando sobre as células, né? Tem um número finito de células, somo sobre todas as células, a variação do L vai também depender das derivadas funcionais de L relativas às variações dos valores médios, né, do campo e da derivada do campo. Aqui é um truque, tá? Para cada termo desses, eu posso dividir e multiplicar pelo volume de cada célula, lembrando que o volume de cada célula a gente está assumindo como sendo igual, né? Então eu posso multiplicar pelo valor unitário, que é a razão dos volumes de cada célula em cima e embaixo, né? E aí eu posso comparar essa expressão que eu obtenho aqui, que eu soma sobre células, comparar, que é o caso discreto, né, com o caso contínuo. E aí a gente consegue dar uma certa interpretação para as derivadas funcionais, né? Então aqui, lembrando que no caso da derivada funcional, no caso do campo contínuo, né, espacialmente, né, a variação de L envolvia, então, a integração sobre todo o volume espacial contínuo, né, sobre todo o volume contínuo, e as derivadas funcionais assumindo o campo contínuo, né? E aqui a versão discretizada, tá? Se eu comparar a versão discretizada com a versão contínua, eu consigo identificar qual é que é a interpretação das derivadas funcionais do L relativo ao φ e do L relativo ao φ ponto. Só comparar termo a termo. Eu consigo mostrar, comparando a versão discreta com a versão contínua, lembrando que eu fiz de novo o desenho, né, onde eu tenho uma célula, cada célula está localizada pelo vetor posição, né? Ela tem um volume conhecido, finito, que é delta VI, e para cada pontinho, né, no interior da célula tem um valor médio do campo, né? Comparando as duas expressões, vocês conseguem ver aqui, tá, explicitamente, na transição do contínuo para o discreto, né? Eu consigo ver que eu posso interpretar que a derivada funcional de L relativo ao φ basicamente é o limite, né, quando eu tomo o volume da célula tendendo a zero, né, de 1 sobre delta VI
a derivada de L relativa ao valor médio do campo dentro de cada célula, né? Então, eu estou comparando essa expressão com esta daqui, né? E comparando quem é del L e del φ. Né? Então, del L e del φ é o limite do volume da célula tendendo a zero desta quantidade aqui. Né? Onde aqui eu estou envolvendo, no caso discreto, campos médios. Né? E também a derivada funcional de L relativa a φ ponto, também eu posso comparar por processo de limite. Né? O limite, quando ΔVI vai a zero, de 1 sobre ΔVI, a derivada de L relativo a ΔΦI ponto, né? Explicitamente. E aí a gente, como eu já adiantei antes, né, as derivadas funcionais, aqui nessa versão discreta indo para o contínuo, né, é a diferenciação basicamente do lagrangiano, né, respeito ao valor que o campo toma no ponto espacial R, né? Então, dado uma região espacial em torno de R, que é um dos argumentos do campo aqui, né? Eu vejo como é que ele varia, né, em torno dessa região espacial, e eu vejo a consequência da variação do campo em torno dessa região espacial com a variação correspondente em L. Né? Então, as derivadas funcionais aqui têm a ver com a diferenciação com respeito ao que o valor do campo toma em torno de R. Né? Associando como é que eu obtenho as relações das variáveis contínuas para o campo com uma versão discretizada, onde o meu sistema agora tem um finito graus de liberdade, que aí fica igualzinho como é a mecânica clássica, que é sistemas com graus de liberdade finito. A cara funcional das equações de Euler-Lagrange são exatamente as mesmas da mecânica clássica. Né? A única diferença aqui é que, ao invés de ter as derivadas parciais, aqui eu estou tomando derivadas funcionais. Né? E aí a gente tem que interpretar o que é uma derivada funcional. É a derivada do lagrangiano relativa ao campo e a derivada do campo nas proximidades de uma determinada posição espacial. Fixa a posição e vê como é que varia a L relativa ao campo. Né? Isso que é o del L del φ, o del L del φ. Certo? Aqui, nas nossas teorias, a gente vai considerar a teoria de campo local. O que eu quero dizer com teoria de campo local? Tá? As teorias de campos locais significa que eu posso definir para o lagrangiano uma densidade lagrangiana, certo? Uma L caligráfica. Tá? Então, se eu estou tratando de teorias de campos locais, eu posso definir uma densidade lagrangiana. O que é uma densidade lagrangiana? A densidade lagrangiana, a integral espacial, né? A integral do volume espacial da densidade lagrangiana nos dá o lagrangiano. Que existe lá também, na mecânica clássica também é assim, né? A gente pode definir lá na mecânica clássica uma densidade lagrangiana também, né? Que é a integral sobre todo o volume espacial da densidade lagrangiana nos dá o lagrangiano. Isso só é possível se essa minha teoria de campos clássica aqui ela for local, né? Ou seja, a relação entre a densidade lagrangiana e o lagrangiano clássico se dá através dessa relação aqui. Né? Lembrando que a minha densidade lagrangiana, de novo, vai depender, claro, do campo e das derivadas temporais do campo. Né? Ou seja, as derivadas de primeira ordem, tanto espaciais quanto temporais, em primeira ordem do campo, né? Do campo clássico fino. Então, é só um detalhe que depois a gente vai mais tratar a densidade lagrangiana e não o lagrangiano em si. Mas é só para ficar claro que a gente está sempre utilizando teorias de campos clássicas locais, né? Onde a gente pode definir uma densidade lagrangiana e integral no volume espacial dessa densidade lagrangiana nos dá o lagrangiano clássico. Na aula que vem a gente vai estudar explicitamente como é que a gente usa as equações de Euler-Lagrange que a gente obteve aqui por extremização da ação para determinadas funções lagrangianas. Né? Só para terminar a aula, eu vou discutir rapidamente com vocês quais são os princípios que a gente vai utilizar, né, para construir lagrangianos ou densidades lagrangianas de campos. Né? Como é que a gente constrói as funções L do campo e das derivadas de primeira ordem do campo? Basicamente,
Em teoria de campos ou em teoria de partículas elementares, né, o princípio que a gente vai utilizar para construir essas funções, né, lagrangiana ou densidade lagrangiana são simetrias ou propriedades de invariância do meu campo. Né? Então, se eu tenho um campo que eu quero analisar e eu sei que tem certas quantidades conservadas associadas àquele campo, eu consigo usar o teorema de Noether, que a gente vai já ver na aula que vem, né? Eu vou associar essas quantidades conservadas com determinadas simetrias que esse campo obedece, certo? Então, eu sei como é que funciona as simetrias associadas àquele campo, mapeando quantidades conservadas, né? Quem já fez física de partículas, né? Uma grande parte parte inicial de teoria de partículas, né? Partículas elementares, é mapear todas as quantidades conservadas que as partículas ou os campos obedecem, né? Conservação de carga, conservação de paridade, conservação sobre reversão temporal e assim por diante. Né? Essas quantidades conservadas por teorema de Noether nos diz qual é que as simetrias ou invariâncias que os nossos campos obedecem. E a gente vai usar essas invariâncias para construir as funções lagrangianas ou as densidades lagrangianas. Né? Mas, do ponto de vista básico, como em geral, a gente quer teorias, mesmo clássicas, né? Que sejam consistentes com a relatividade geral, especial, né? Relatividade restrita, né? A gente quer que toda a nossa teoria lagrangiana clássica pelo menos respeite relatividade especial, né? Então, a primeira simetria que ela vai ter que obedecer qualquer teoria lagrangiana, né, que a gente for construir para qualquer campo clássico que a gente vai estar analisando, a primeira coisa que a gente vai impor é que o meu lagrangiano tem que ser invariante sobre transformações de Lorentz, né? Ou seja, ele tem que ser invariante sobre os bustes, né? Ou seja, a minha teoria tem que ser invariante sobre bustes de Lorentz. Né? Ou seja, tem que respeitar a relatividade especial. Isso é o ponto 1, tá? Qualquer teoria lagrangiana que se preze, nosso primeiro vínculo, nosso primeiro ponto de partida para construir a teoria, ou lagrangiana, ou a densidade lagrangiana, ou a hamiltoniana, primeiro é a invariância sobre transformação de Lorentz. Né? Especificamente, a gente vai impor que a densidade lagrangiana seja um escalar de Lorentz, ou seja, ele se comporta como um escalar sobre bustes, né, sobre transformações de Lorentz. Tá? Então, eu vou variar meus campos sobre bustes, né, transformação de Lorentz, de tal maneira que a minha função lagrangiana tem que ser invariante sobre esses bustes. E outras invariâncias, né? Invariâncias sobre rotações, translações, transformação de simetrias internas, tipo rotações internas do sistema, de probabilidades internas do sistema, e assim por diante. Mas para isso a gente vai ter que lembrar, ou vai ter que ver a versão do teorema de Noether para o caso da teoria clássica. Né? Qual é a relação entre quantidades conservadas e simetrias. Também a gente vai ver que para cada quantidade conservada, ou para cada simetria, a gente vai ter uma lei de conservação associada via teorema de Noether. Tá? Mas basicamente é isso que a gente vai utilizar para construir as teorias clássicas. Tá? Elas têm que obedecer relatividade especial, ou seja, tem que ser consistente com relatividade especial de partida. A densidade tem que ser invariante sobre transformações de Lorentz e mais invariâncias que vêm das propriedades de conservação que a gente analisa no campo. Né? Vai analisar o campo de interesse, né? Certo? Então, na aula que vem, a gente vai começar com expressões mais simplificadas para a função lagrangiana, né? E vamos ver como é que a gente escreve, então, a equação de Euler-Lagrange dado o lagrangiano. Então, dada a expressão do meu lagrangiano clássico de campos, como é que eu aplico para esse lagrangiano a equação de Euler-Lagrange correspondente? Ou seja, qual é que é as equações de movimento, usando a terminologia da mecânica clássica, né? As equações de movimento que são obtidas a partir do uso das equações de Euler-Lagrange para a minha lagrangiana de campos clássicos. Né? Obviamente, o único campo clássico que a gente está bem acostumado é o campo eletromagnético. Né? Eu não sei onde é visto, né? Acho que talvez na teoria, na eletrodinâmica clássica, né? Tu consegue escrever o lagrangiano
em mecânica clássica, né, de uma partícula sujeita a campo eletromagnético. Acho que isso a gente consegue mostrar, né? Partícula carregada sujeita ao campo eletromagnético, a gente consegue construir o Lagrangiano, né? Em mecânica clássica para esse tipo de partícula. Né? Por exemplo, a gente já tem um feeling, né, de qual é que tem que ser mais ou menos a cara, né, dos nossos lagrangianos de campos, né? Ou seja, qual é que é a dependência do L com o campo eletromagnético, ou o que valha, né, a um campo que a gente conhece. Claro que a gente vai generalizar aqui campos com campos clássicos, depois das suas versões quânticas, com objetos que a gente não está muito acostumado. Né? Por exemplo, o primeiro campo que a gente vai analisar, clássico, e depois vai quantizar ele, é o campo escalar. Né? O campo escalar ele descreve partículas com spin zero, né? Partículas sem spin. Né? Na teoria de partículas, partículas sem spin, por exemplo, são os pions. Né? Quando a gente for analisar campo escalar nas próximas aulas, né? O campo que descreve partículas sem spin, com spin nulo, é o campo escalar. Um problema é que, aqui, tirando a teoria do Ikawa, que envolve troca de pions, né, no modelo padrão, o único campo que é escalar que é conhecido é o campo de Higgs. Né? O campo de Higgs é um campo escalar. Né? O Higgs, o bóson de Higgs tem spin zero. É um bóson escalar. Né? Então, no modelo padrão não tem muito partícula aqui, muito campo que seja tipo escalar. Né? Mas na teoria de Kawa, a antiga teoria de Kawa, né, a troca de pions, o pion é descrito por um campo escalar. Já o campo eletromagnético a gente tem mais conforto, né, de entender como é que funciona, a gente entende como é que é a versão clássica. O Lagrangiano é construído a partir das equações de Maxwell. Né? Ele tem construído um Lagrangiano invariante, covariante, obtido a partir das equações de Maxwell. Né? E depois o campo de Dirac, que o Cristiano vai construir com vocês, né, que vão descrever as partículas de spin semi-inteiro ou spin meio, por exemplo, os elétrons. Né? Começa com a equação de Dirac, constrói o campo associado a essas partículas de spin meio. Mas todo ponto de partida para nós é obter, dado o lagrangiano dessas teorias, que obedecem determinadas simetrias, como é que a gente obtém as equações de movimento via as equações de Euler-Lagrange, que é esta equação aqui, certo? Na aula que vem eu vou simplificar um pouco, tá? Eu vou reescrever as derivadas funcionais, que é uma coisa que a gente não está acostumado, em termos de derivadas parciais, tá? Que é o que a gente está mais acostumado a fazer. Certo? Mas eu estou formalmente escrevendo as equações de Euler-Lagrange dos campos em termos de derivadas funcionais, só para vocês entenderem o que são derivadas funcionais, né? Mas, do ponto de vista prático, já na aula que vem eu já vou reescrever as equações de Lagrange em termos das derivadas parciais dos lagrangianos, né, em termos dos campos e das derivadas do campo, e aí já fica mais tranquilo para nós calcular derivadas, né? Não usar derivadas funcionais, que é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas a da aula de hoje é só para entender qual é que é a ideia de derivada funcional. Né? Como é que funciona a variação do lagrangiano em termos da variação do campo dado uma localização espacial específica. Tá? Com isso eu encerro a aula de hoje. Então, na aula que vem a gente vai continuar. Essas aulas são bem densas, tá? São muito abstratas e vai piorar a abstração nas próximas aulas. Tá? Então vocês vão ter que ir acompanhando já um pouquinho, né, a parte das notas de aula. Só dá uma revisada, tá lá o PDF. Tá? Já dá uma revisada. Eu estou fazendo algum detalhe intermediário, tá? Nós combinamos, o Cristiano e o João, nós combinamos de utilizar como livro-texto o Walter Greiner, Quantização de Campos, é o Field Quantization, tá? do Greiner. Tá? É o que a gente vai utilizar como preparação de aula. Claro que eu estou seguindo o que está lá, mas eu estou fazendo alguns passos intermediários que o Walter não faz, certo? E introduzindo alguma relação. Na licenciatura a gente chama de subsunsor, né? Eu não posso sair de sola falando da teoria clássica. Eu tenho que voltar e falar um mínimo da mecânica clássica, para vocês lembrarem o que é o lagrangiano e o que é o Euler-Lagrange, e aí sim a gente fazer a adaptação para a teoria clássica de campos. Né? Basicamente o que a gente está fazendo aqui nas nossas aulas vai seguir a linha do Walter Greiner, Field Quantization, quantização de campos. Isso foi o Cristiano que nos aconselhou a usar esse livro, que realmente é um dos poucos livros que abre um pouquinho mais as contas, tá? Porque os livros de teoria de campos são muito...
são muito densos do ponto de vista de abstração matemática, né? O Walter é o que é menos pior de todos eles, né? Que faz algum detalhe de conta que para vocês como formação é interessante, claro, entender um pouquinho por cima a teoria, mas também entender um pouquinho um detalhe de como é que calcula essas coisas, né? Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns passos intermediários na sequência do Walter e fazer exemplos. O Walter não faz muitos exemplos assim práticos, tá? Então o que eu vou fazer aqui, o meu papel é mastigar um pouquinho para vocês alguns passos intermediários, não todos, né? Algumas coisas eu vou pedir para vocês fazerem nas listas, né? Um pouquinho a parte de listas. E tentar fazer algum exemplo prático, né? Dado o Lagrangiano, vão calcular coisas. Isso a gente já vai fazer na aula que vem, já prática, né? Dado o Lagrangiano, a gente já vai aplicar as equações de Lagrange e ver as equações de movimento dado aquele Lagrangiano. E eu vou encerrar por aqui. Vocês já têm que... assim, se vocês não acompanharem, pelo menos, as nossas transparências, em 2 semanas vocês vão se perder totalmente onde é que vocês estão, porque é muito denso o conteúdo, né? E a gente vai levar essa sequência de 2 horas mesmo. Eu vou dar detalhe a detalhe da conta. Se vocês têm alguma dúvida individual durante a leitura, vocês podem mandar e-mail para nós, né? Para nós 3, que a gente tenta tirar alguma dúvida. Eu estou tentando fazer algum passo intermediário para vocês não ficarem tão crus, né? Nas passagens, né? Mas, basicamente a gente vai usar o Walter Greiner. O livro é caríssimo, eu vi que o livro físico é R$3.000. O livro do Walter. Eu estou usando uma versão PDF dele, que até posso mandar para vocês em off, né? Não posso publicar, né? É um PDF, mas vocês conseguem ver aí. Eu acho o PDF do Walter Greiner. Eu comecei aqui teoria clássica de campos. A menos no início da aula, que eu só motivei para vocês por que eu preciso quantizar campos, né? Que é a ideia do Dirac, né? Especificamente, porque alguém pergunta, por que está quantizando campo? Bom, historicamente, a gente tem que quantizar campos lá do campo eletromagnético, senão a gente não consegue escrever emissão espontânea com uma teoria quântica, né? Necessariamente, a gente vai ter que desquantizar o campo eletromagnético para ter emissão espontânea descrita corretamente, né? Senão dá zero. O átomo não se excita no vácuo, numa teoria onde o campo é clássico e o átomo é quantizado. E a maneira que o Dirac quantizou o campo eletromagnético vai ser utilizado para todos os outros campos. Claro, com particularidades, mas é quase tudo igual, a receita é a mesma. Série de Fourier para descrever o campo, ver que isso é uma superposição de osciladores harmônicos, usa os operadores de criação e aniquilação, e a partir daí já tem a teoria quântica correspondente. É exatamente o que o Dirac fez no caso do campo eletromagnético livre, né? É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. O que é difícil na teoria de campos é difícil ter um início para entender por que a gente está fazendo esses procedimentos. Parece uma coisa meio abstrata matemática, mas não é. É do ponto de vista prático, né? A gente precisa quantizar o campo eletromagnético para escrever algo óbvio, né? Que é a desexcitação dos átomos excitados no vácuo. Senão, a teoria dá zero. Então, a coisa não relativística do campo clássico da taxa de transição nula. Não existe isso. Os átomos iam ficar eternamente excitados, nunca iam desexcitar no vácuo. Então, eu só consigo compatibilizar isso com o experimento quantizando o campo, e quem nos ensinou isso foi o Dirac, né, em 1927. E a gente usa esse truque para todos os outros. Isso que a gente chama de quantização canônica. Tá? Toda vez que a gente fala de quantização canônica, é a quantização de campos clássicos utilizando a receita do Dirac, né, para outros campos que não é o eletromagnético. Escalar, o tensorial, o espinorial e assim por diante. Certo? É uma cadeira bem densa, bem formal, muito pesada. Certo? Mas vocês vão tentando absorver o que dá. Certo? Então, aí na próxima quinta, né? Na quinta-feira, 15h10, a gente já vai obter as equações de Lagrange para determinados lagrangianos, tá? Para fazer exemplos. E aí a gente vai partir já para a teorema de Nether. Tá? A gente vai provar os teoremas, né? Teorema de Nether, associar quantidades conservadas com simetrias. Para cada simetria que a gente observar para um campo, a gente vai ter uma quantidade conservada que a gente consegue obter relacionar via teorema de Nether.
certo? E aí, claro, toda uma terminologia que vai vir, que é corrente de Nether, carga conservada de Nether, e assim por diante. E todas as simetrias que um campo pode ter, né? Rotação, translação, simetria interna do campo, e assim por diante. Cada invariância sobre uma transformação dessas nos dá uma quantidade conservada. Certo? Então a gente vai entender por que a carga elétrica é conservada. Por que o isospin é conservado na interação nuclear forte. Quem já viu o isospin, né? Forte. E assim por diante. Toda a quantidade conservada, carga, entre aspas, cargas é mais geral. Né? Cada carga conservada, por trás está uma simetria do teu campo correspondente. Né? O teu campo obedece, no caso. Certo, pessoal? Então, na aula que vem a gente continua. E vou tentar fazer alguns exercícios práticos já, para alguma Lagrangiana. Mas vocês conseguem já. Mas assim, não tem mistério, tá? Do ponto de vista da parte do formalismo matemático, a sequência é bem clara entre mecânica clássica lagrangiana e teoria de campos lagrangiana clássica de campos. O campo faz o papel do Q, o φ ponto faz o papel do Q ponto. E aí, a equação de Lagrange ela tem a mesma cara, que é a consequência, né? É uma consequência da extremização da ação, né? Obviamente agora ele não tem uma trajetória que minimiza a ação, agora ele tem uma configuração do campo que minimiza a ação, mas é a mesma ideia da mecânica clássica, né? Certo? Aí fico à disposição de vocês.